Kiss Shot Acerola Oreo Heart on the Blade. Acho que eu tenho o dever de falar sobre. Eu a encontrei durante as curtas férias entre o segundo e o terceiro ano da escola. Em todo caso, tive apenas azar. Claro, se por acaso eu tivesse evitado esse encontro, outra pessoa teria sofrido o mesmo destino. Na verdade, talvez não. Eu poderia apenas dizer que tive apenas azar. Talvez eu devesse aceitar minha culpa. Talvez isso tenha acontecido porque eu sou assim. Talvez tenha acontecido isso mesmo. A Senjogahara Hitagi é vista como uma garota que sempre está doente. Embora no colegial ela sempre esteve na mesma sala que eu, desde os primeiros anos, eu a nunca vi fazer nada ativamente. Sempre estava no fundo da sala lendo um livro sozinha. Algumas vezes era um livro de capa dura que parecia difícil de se entender. Outras vezes, alguma história em quadrinhos com a capa que parecia que sua inteligência ia diminuir só de ler aquilo. Com certeza você acharia o nome Senjogahara Hitagi entre os 10 melhores colocados nas provas. Ela parecia não ter nenhum amigo, ninguém. Claro, é difícil vê-la sendo sempre atormentada, mas ela tinha um rosto tão natural enquanto lia seus livros, e sem contar que ela construía uma parede em volta dela. Estar lá pra ela era natural. Não estar lá pra ela também era natural. Sim, como eu disse, ela não se importava com as consequências. Mesmo que eu fosse colocado, por sorte, com alguém na mesma classe por 3 anos, não significa que, mesmo que eu não falasse com ela, ela se sentia solitária. E a Haneko também não deveria ligar muito. Isso era o que eu pensava. Entretanto, aquele dia acabou acontecendo. Iniciamos aqui Bakemonogatari. Novamente eu estou aqui recitando aqueles flashes que parecem no início do arco de Monogatari, que para todos os efeitos ninguém teve saco pra ficar pausando pra ler. Essa história começa com o nosso Araragi Shonen, que está correndo alucinadamente pra sala de aula porque ele está atrasado. Mas repentinamente ele vê uma waifu caindo do céu, coisa que nós nunca tínhamos visto em lugar nenhum em outros animes. Mas aí o Araragi pega a waifu em seus braços, notando que ela tem o peso de um saco de arroz. Bem, devido às preparações para um festival escolar, o Araragi e a Haneko estão a sós na escola. E aproveitando a abertura, o Araragi resolve perguntar sobre a Senjogahara para Senhorita Tsubasa. A Haneko estranha o interesse do Shonen pela Gahara, mas segue uma conversa sobre ela e que se finaliza quando o Araragi mete pra ela que tinha umas paradas pra falar com o Oshino, e ele tinha que, tipo assim, ele faz algumas perguntas pra Haneko sobre a Senjogahara, e depois ele fala: ei, Haneko, eu tenho algumas coisas ali pra resolver com o Oshino. Aí a Haneko: pode pá, falou. Mas quando o Araragi põe o pé pra fora da sala, a Senjogahara já tava lá pra recepcionar o Araragi da forma mais pacífica possível. Ela discute com o Araragi usando elementos de retórica que deixariam Sócrates com invejas. A Senjogahara conta pro Araragi que quando saiu do fundamental, ela encontrou um caranguejo que tomou o peso dela. E por isso que ela, que deveria pesar por volta de 3 arrobas, ela tava pesando mesmo que um saco de arroz. E por isso ela tava pedindo carinhosamente, com métodos métodos socráticos, para que ele não falasse nada com ninguém. Aí ele iria viver pra não contar a história. O Araragi concorda em não falar nada, e pra selar o acordo, a Senjogahara dá ao Shonen uma pequena amostra do que ela pode fazer, assim afirmando que ela é perigosa. Mas depois da pequena dor do Araragi passar, ele, como qualquer bom protagonista de anime faria, ele se levanta com toda a perseverança e vai até a Gahara para oferecer-lhe ajuda com o problema dela. O Shonen prontamente leva aí depois de uma explicação e mostrar que, olha, eu tenho poder, eu me curei do presente do selo de concordância que você deixou em mim, a Senjogahara concorda em acompanhar o Araragi e aceitar a ajuda dele. Ou melhor, pagar pra ver. O Shonen prontamente leva a Hitagi até o Oshino para que ele desse uma ajuda para ela em relação ao problema que ela tinha, que claramente não era algo natural. O Oshino e a Senjogahara conversam, e o Oshino constata que o elemento na discussão se trata de um ser chamado caranguejo pesado, ou uma entidade, um deus, para ser mais exato. E foi ele que no final do fundamental interagiu com a Senjogahara e fez ela perder o peso dela. E depois de uma breve avaliação psicológica, o Oshino diz que vai ajudar a Senjogahara. Episódio 2.
Você só pode salvar a si mesmo. Oshino sempre diz isso. Você sabe, não é, senhorita? É um conto de fadas ocidental. Em um lugar vivia um homem, um bom homem. Um dia ele conhecia um velho senhor na cidade. O homem velho perguntou se ele queria vender a sombra dele. A sombra? Sim, a sombra. A que vem de seus pés quando você é iluminado pelo sol. 10 moedas de ouro, ofereceu o velho. Aquele jovem homem vendeu sem hesitação por 10 moedas de ouro. E aquele jovem homem nunca parou pra pensar que sua sombra valia mais do que 10 moedas de ouro. Bem, ele estava certo? Sejamos práticos. Ter ou não ter uma sombra não é uma desvantagem. Mas não ter uma sombra é um constrangimento. O Oshino continuou falando enquanto fazia cada vez mais gestos. Mas no fim não deu certo. O homem jovem foi perseguido pelas pessoas da cidade e da família. Ele era diferente. É estranho alguém não ter sombra, eles diziam. Aquele homem jovem procurou o velho misterioso para recuperar sua sombra. Mas não importava o quanto ele procurava, ou onde ele procurava, ele não o encontrava. Novamente, depois de trazer esses flashes que aparecem no início do episódio, Oshino manda assim Jogahara pra casa pra tomar um banho, porque ele tinha que preparar algumas coisas antes que ele pudesse ajudar. O Araragi volta com a Jogahara pra casa dela, para que ela pudesse se preparar. E lá, fora algumas outras coisas, é exposto para nós um pouco das dificuldades que a Jogahara sofre devido à falta de peso, fazendo com que até a escolha de uma roupa para ela, uma simples roupa, seja algo custoso. Ao final disso, os dois voltam a um prédio abandonado, onde encontram o Oshino. O Araragi pergunta se seria difícil para eles exterminarem o caranguejo, mas o Oshino faz o óbvio, chama o Araragi de idiota, falando que, visto que era um deus no contexto, eles não deveriam tentar exterminar, mas meramente orar. Pedir ao deus humildemente para que ele devolvesse o peso da Jogahara. O Oshino conduz os três até um altar, preparando para que eles pudessem se comunicar de forma mais fácil com o deus caranguejo. E lá o Oshino começa a fazer umas perguntas para Hitagi. Qual é o seu nome? Onde você estuda? Qual foi sua primeira paixão? E a Jogahara vai respondendo cada uma das perguntas do Oshino, que o Oshino faz claramente e na maioria das vezes bem rápido. Mas quando ele pergunta qual a sua memória mais dolorosa, ela trava como se nem estivesse se lembrando que aquelas informações, que aquelas lembranças estavam na cabeça dela. E o Oshino continua instigando a responder. Ela conta que a mãe dela participava de um culto. E um dia a mãe dela resolveu levar um dos líderes desse culto até a casa dela. E lá esse cara tentou fazer um ritual com a Jogahara. Era molestar ela. A Hitagi reagiu, acertando o homem com um sapato pontudo, mas o que mais doía na Jogahara é que a mãe dela viu aquilo e não fez nada para ajudar. Como ela tinha machucado um dos superiores do culto, a mãe dela foi punida por aquele grupo. Assim, a mãe dela se distanciou mais ainda, fazendo com que a família dela se tornasse mais e mais desunida até o ponto de quebrar. Fazendo com que a Jogahara remosse isso internamente, se culpando pelo que tinha acontecido com sua família e considerando que se ela não tivesse resistido, se ela não tivesse feito aquilo com aquele homem, tentou estrupar ela, a família dela poderia ter continuado bem. E essa culpa, esse remoer da Jogahara, era o peso que ela carregava dentro dela. O Oshino diz a ela que esse peso que ela sente, só ela podia carregar. E não é algo que ela pudesse transferir para outra pessoa ou compartilhar. Então ele manda ela abrir os olhos. E assim que ela o faz, ela consegue ver novamente, ver o caranguejo. O Oshino diz para Jogahara prosseguir, mas ela meio que pede as palavras, fazendo com que o caranguejo a atacasse. O Oshino consegue evitar, claro, o Oshino consegue evitar que as coisas ficassem piores. E assim, Jogahara, depois de retomar o fôlego, ela pede pro Oshino que deixasse ela tentar mais uma vez. Sendo assim, ela se acalma, se ajoelha e pede para aquele ser desculpas. E pede para que ele devolvesse o que ele tinha levado dela. E quando ela diz isso, ela não se refere ao peso físico, mas ao peso sentimental. Devido a tudo que tinha ocorrido com a Jogahara, a mãe dela, o culto, a família e como um todo, ela estava sofrendo muito com aquilo. Principalmente, estava sofrendo de ver a mãe cada vez mais afundada naquele tipo de coisa, naquele culto. Então, devido a esse sofrimento, o peso real que o caranguejo leva da Jogahara não é o físico, mas
todo aquele peso sentimental que ela carregava e fazia ela sofrer. Ele leva dela os sentimentos que ela tinha em relação à mãe, tornando ela apática àquela mulher, para que ela não sofresse mais com a situação. E quando a Senju Ogahara faz o gesto de se ajoelhar e pedir de volta tudo aquilo, ela não só tá pedindo os sentimentos pesados de volta, os sentimentos ruins de volta, mas também está pedindo de volta a mãe dela e tudo que a mãe dela significava para ela. E com essa sinceridade no pedido, o Deus ouve, e assim que a Senju Ogahara começa a chorar, ela revela que tudo aquilo que ela tinha perdido, o fato dela finalmente conseguir suportar aquele sofrimento por si, não muda a situação da família dela. Não muda a situação que a família dela tá naquele momento. Mas aquilo é importante porque permite que ela siga a vida dela.